Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo para o canal Amantes da História. Hoje, não se esqueçam de se inscrever, curtam, comentem e compartilhem. Hoje eu vou falar de Espartaco, escravo rebelde. Espartaco, ele nasceu na Trácia, né? Atual Bulgária. Ele pertencia à tribo dos Medos, né? Não os Medos persas, né? Medos era uma tribo da Trácia, né? Ele tinha uma esposa que era pitonisa também dos Medos, né? Ele dizem, né, que ele era um pastor de 20 a.C., né? Outros vão dizer que ele nasceu em 117, outros vão dizer que ele nasceu em 109. Não tem um consenso quando ele nasceu. Mas o que se sabe é que ele era um pastor de ovelhas, ele ingressou no exército romano porque ele queria ter uma melhor qualidade de vida, né? Aí dizem que ele chegou só pertenceu às tropas auxiliares. E aí tem outros que vão dizer que que ele chegou ao posto de comandante. O fato é que o Senado romano mandou ele lutar contra o Império. Não, mandou uma missão para ele invadir a terra natal dele, a Trácia. E ele se recusou, ele fugiu. Ele foi capturado e vendido por um mercador de escravos aí. E acabou parando numa escola de gladiadores do lanista Lentulio Batiatus em 633, trouxeram aos 73 a.C., né? Dizem que ele era mais helênico e culto, né, do que bárbaro, né? E ele já estava organizando uma revolta, né? Porque ele estava cansado de ver esses massacres. Era massacre, né? Mas maltratos que tinham, né? Entre os gladiadores. Nessas arenas de gladiadores, ele foi numa arena de gladiadores. O gladiador ficava na cidade de Capua, né? Na Península Itálica. E ele começou a organizar uma revolta já. Acabaram, talvez, o elegendo, né? Como um dos líderes, né? Depois elegeriam ou Criso, que é um gaulês, Enameu e Crânico, né? Vários líderes aí. E Craso, né? Então, dizem que um belo dia, eles estavam sendo maltratados pelo Entulho Batiatus. E eles provavelmente já estavam se organizando aí. Ele criou um exército de 200 homens, mas só conseguiu uns 70, né? 70 homens. E aí, armados, eles entraram lá na cozinha da escola do Entulho Batiatus, em Capua, como falei. E armados somente com facas de cozinhas, eles mataram os soldados, inclusive o próprio lanista. E aí, eles fugiram, encontraram um carregamento de... uma carroça com carregamento de armas e armaduras. Eles roubaram e fugiram pro Vesúvio e montaram um acampamento lá. Aí o Caio Cláudio Glabro foi enviado pelo Senado, né, cônsul, e com uma milícia de 3.000 homens, em uma espetacular cena de filme, eles desceram com cordas feitas de videira, né, que é uma espécie de árvore, né, tipo lá da região da Itália, Vesúvio, né. E eles desceram pro outro lado lá, por detrás, e acabaram os matando por trás, pelas costas, né? Gerando o pânico entre as legiões romanas, né? Porque eles eram gladiadores, então eles tinham bastante treinamento militar, né? Então eles acabaram massacrando lá os romanos. E aí foi enviado um pró-pretor com 4.000 homens. Ele se chamava Publicio Varínio. E ele dividiu esses 4.000 homens em duas
em dois líderes, né? Dois comandantes, né? Enviou para dois comandantes. O nome dos comandantes eram Fúrio e Cocínio. E aí o Espartaco derrotou os 4.000 homens, né? Divididos. Não se sabe até hoje porque ele fez isso. O Varínio, mas ele fez, acabou também sendo derrotado. Aí ele passou o inverno de 73 a.C. pilhando várias cidades da Península Itálica, tais como Nola, Lucrécia, Túrio e Metaponto. Porém, desses assaltos, o líder gaulês Enomal é morto em combate porque os historiadores não mencionam, né? As fontes não mencionam mais esse líder, né? Acho que Tácito pode ser um dos Tito Livio, né? Esses historiadores aí escreveram sobre o cara, né? Sobre o Espartaco. E depois ele acabou derrotando o exército de Lúcio Gélio Publica. Seneu Cornélio Lentulio Clodiano. Em sua máxima extensão, o exército de Espartacus chegou a ter 120.000 homens. Em pânico, o Senado pede ajuda de um dos homens mais ricos da Roma Antiga, né, que formou o primeiro triunvirato, né? Ou seja, esse período foi antes dele ter sido formado o primeiro triunvirato, que foi formado em 60 a.C., né? Ou seja, 13 anos antes de formar uns 10 mais ou menos, né? 12 anos de formar o primeiro triunvirato, que é o Marco Licínio Crasso. Um homem aí que tinha se enriquecido sendo como se fosse corretor, né? Hoje em dia, alugando e vendendo casas em Roma e nas cidades ao redores. Esse daí não era impiedoso, tinha piedade dos seus inimigos, era mais político do que militar, mas mesmo assim o Senado chamou ele, prometeu derrotar o Espartaco, que Espartaco não perdeu tempo e foi entrou em contato, né? Com os piratas lá da Sicília, que foi palco da primeira e segunda guerra serviço, né? A revolta dos escravos, os gladiadores, né? E eles iam sequestrar a ilha da Sicília, que a Sicília era o celeiro da Península Itálica de Roma. E o Crasso ficou sabendo dessa notícia, essa informação, e correu com seus homens. Crasso inicialmente tinha 30.000 homens. O cara era muito astuto, Crasso, e obrigou os caras a não embarcarem. Os piratas já tinham prometido que eles embarcariam Crasso e seus homens na Sicília se dessem um carregamento de 6 baús cheios de ouro. O Esparta juntou esses 6 baús, mas os caras se recusaram porque Crasso ameaçou de matar todos eles se Espartaco, né, se eles embarcassem em Espartaco. Aí tem uma história engraçada também de Espartaco, que ele conseguiu chegar até a península, até os Alpes, né, em direção a Trácia, só que por algum motivo que não se sabe até hoje, o cara simplesmente deu meia volta e retornou à Península Itálica em rota de colisão com Roma. Então a gente não sabe por que ele fez isso, né? Aí, os primeiros embates, o Crasso perde, né? E o Espartaco, o Crasso vai voltar a um negócio que tinha sido abolido na época lá do Sila. Negócio de dizimação. Dizimação hoje em dia é quando você mata todo mundo. Naquela época era diferente. Dizimação é você matar 1 a cada 10 pessoas. E no caso aí, como eles estavam sendo derrotados toda hora pelos Espartaco e seus homens, o Crasso não fica nem um pouco feliz em saber dos resultados que estava tendo do embate contra o Espartaco. Então Crasso
vai juntar 10 homens e vai mandar matar. O Senado ficou horrorizado com a volta daquela prática, claro. O cara tinha, na época lá do Mário, né? Já tinha sido abolido, mas o cara voltou. E o cara, você era sorteado, né? Não tava, tinha um sorteio. Quem fosse escolhido ia ser espancado, massacrado lá. E os 9 restantes iam ficar fora do exército à mercê do inimigo. Ou seja, ninguém queria fazer parte dessa dizimação, né? E aí os caras começaram a temer a liderança lá do Crasso. O Crasso vai juntar 50 mil homens e vai obrigar os caras a como batedores, soldados, e copiar as mesmas táticas do Espartaco. E aí, o que acontece? O Crasso veio voltar a ter embates contra o Espartaco, e o Espartaco agora vai perder. O Crixus, ou Criso, né? Esse gaulês aí vai brigar com o Espartaco e vai pegar os 60 mil homens lá, vai se dividir as forças. O Espartaco vai ficar só com metade dos homens e o cara lá, o Crasso, vai massacrar Crixus, né, o Criso e seus homens. Aí o Espartaco entrou em pânico, né? E aí, para completar, né, o Pompeu, né, ou seja, o Júlio César, o Pompeu e o Crasso, que se formariam o primeiro triunvirato, que estava voltando da Espanha, né, atual Espanha, da Guerra do Sertório. E aí, que foi entre 80 a 72 a.C., né, ele estava voltando lá na Espanha. Sertório era outro romano também, que estava disputando o poder lá no Senado, né, acabaram estando numa guerra, e os dois, ele perdeu. E aí ele voltando da Espanha, atual Espanha, o cara voltou, e aí de um lado vinha Crasso e seus homens, e do outro Pompeu e seus homens, e o Espartaco ficou encurralado. Nessa altura do campeonato, talvez o cara tenha sido arrependido aí de não ter ido pra sua cidade, de ter retornado. Até hoje não sabe por que ele fez isso. Aí o cara, ele fez um negócio chamado, o Crasso, né, movimento de pinça, né, ou duplo envolvimento, quando dois exércitos atacam simultaneamente o mesmo inimigo. Aí o Espartaco não teve chance e foi morto, né, completamente destroçado o seu exército, né. Até hoje não se sabe onde está o cadáver, né, o corpo do Espartaco, né, que foi morto, né? E aí uma floresta local foi completamente dizimada. Fizeram 6 mil cruzes para colocar o Espartaco e seus homens, né? Os cadáveres, né? Quero dizer, né? Os corpos, né? Sem vida, né? E expostos, né? Na via A. 3 mil cruzes de cada lado, como lembrete para que os caras não mais revoltassem contra Roma. Mas das 3 guerras civis, essa realmente foi o que mais relevante, né? Teve outras, né? Como de escravos lá na Sicília, mas foram tão relevantes que nem essa, né? E o cara realmente chegou a ameaçar a própria República Romana, né? Com essa rebelião aí. E essa é a história aí. E aí, o que acharam do vídeo? Curtem, comentem, compartilhem. Não sei se inscrever. Um forte abraço. Falou!